Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Novo Normal. Eu de novo aqui, Murilo Miranda, advogado, professor. Vim uma vez como entrevistado, como convidado, agora estou apresentando, né? Pra vocês verem que é a vida. Mas estou aqui hoje com o meu amigo, doutor Paulo Henrique Evaristo, advogado trabalhista. Vamos trocar uma ideia, como sempre, colocando fogo no parquinho, né? Polêmica, o negócio é polêmica, né, meu doutor? Exatamente. Principalmente nesse campo aí do direito do trabalho, que a gente sabe o quanto isso é politizado e problemático no Brasil, né? Então, quero que o senhor se apresente, por favor, para a gente começar essa conversa entre amigos aqui. Uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês. E como o senhor já disse, né, tema bastante polêmico, mas pretendo aqui trazer uma visão crítica, né, relacionado a assuntos de direito trabalhista, e em especial, né, na atividade de sindicatos no Brasil, e espero aí poder contribuir com o nosso conhecimento aí e levantar nesse debate crítico para a população. Acho que é muito importante. Doutor, tem uma frase, parece frase de caminhão, né? De diário de adolescente. Mas assim, eu penso que para a gente entender o que está acontecendo hoje, a gente tem que fazer entender o que está no passado, né? Um breve retrospecto histórico aí. Como que é essa história do sindicato no Brasil? Como que começou isso? Rapidamente, só para a gente entender onde que nós estamos hoje, né? Sim. O sindicalismo, ele iniciou, né? Ele teve o movimento sindical iniciou primeiramente na Europa, através da Revolução Industrial, né? Mas inicialmente mesmo através da própria Revolução Francesa, onde se deu os primeiros passos. E lá na Europa teve a ascensão do sindicalismo, onde existia também financiamentos políticos de outros países relacionados a ideias totalitários, e trouxe para o Brasil, né? A partir do momento que o Brasil começou a se industrializar, trouxe para o Brasil o movimento sindical. O movimento sindical, na sua essência, eu vejo que foi importante, né? Foi o que ajudou a fazer os trabalhadores ganhar forças, né? Adquirir alguns direitos no qual não tinha isso. A sua história ela foi necessária, apesar de ter falhas, como tudo tem, né? Tudo tem outros viés, às vezes, que sejam políticos. Sim. Mas contribuiu, né, para a ascensão dos direitos trabalhistas no qual nós temos hoje. A minha crítica, né, que nós vamos falar mais adiante, é porque a verdadeira essência do sindicato, que é para representar os trabalhadores, né, a classe hipossuficiente, a classe mais fraca da sociedade, hoje tem sido utilizado para outras atividades e o seu fim principal, que é justamente a representação desses trabalhadores, não estão sendo exercidas. Mas, assim, historicamente, voltando à pergunta que o senhor me disse, foi isso, né? Então, teve justamente no período da Revolução Industrial, se fortaleceu, e esse movimento veio para o Brasil, ganhou força, mas, ultimamente, nós vemos aí um declínio da sua real função. Entendi. No Brasil tem quantos? Porque eu vou falar que o Brasil é o país do sindicato, né? Mas mais ou menos, você sabe, assim, precisar? Por volta de 11.400 sindicatos. Para você ter noção, o Brasil existe sindicato dos trabalhadores dos sindicatos. Não, parece piada, né? Mas é verdade. Sindicato dos trabalhadores que trabalham no sindicato. Olha só que redundância. Né? Que loucura. Toda categoria que se encontra, eles tentam criar um sindicato para aqui, porque afinal de contas vem receita, quem custeia isso é o povo, e essa máquina sindical é onerosa para os trabalhadores e ineficiente. Então, o pessoal aí que são espertos, né? Pessoal que gosta aí do movimento sindical, que gosta às vezes de ganhar uma força política, eles procuram esses meios para tentar se fortalecer. O senhor falou que, é interessante o senhor falar de questão que gera uma receita, a receita não é pouca, mas de onde vem essa receita? Quem que paga por esses 11 mil e vai cacetada de sindicatos que tem por aí? Em tese, é o trabalhador. Sei. Em tese, é o trabalhador. O sindicato ele vive das contribuições sindicais do trabalhador. Tanto a contribuição sindical para os sindicalizados, como também aquelas associativas, que quando o trabalhador ele é associado ao sindicato e paga mensalmente também um valor para poder manter aquele sindicato. Qual que é a diferença entre contribuição sindical, contribuição associativa? Você tem diferença ou não? Tem sim.
a contribuição sindical, ela quando o trabalhador ele é sindicalizado e ele paga para poder se ver resguardado ali pelo serviço prestado pelo sindicato. A associativa é um grau maior, alguns trabalhadores querem ser associados, né, dos sindicatos, e eles têm mais vantagem, têm mais coisas. Entendi. Depende também, tem sindicato que tem isso, tem outros que não. Mas em tese, sim. Aí, geralmente, pessoas que pleiteiam vagas de dirigentes sindicais, as próprias vagas de representação dentro da empresa do próprio sindicato são os pessoal os associados, né, dos sindicatos. Sei. E tem uma questão polêmica e recente que a gente viu, recente assim, nos últimos anos, né? Teve a reforma trabalhista, e a reforma trabalhista, se eu falar algum equívoco, o senhor me corrige, que não é minha área, né? Claro. Eu tô gostando aqui dessa conversa, que eu tô aprendendo também, né? Então, é o seguinte, na reforma trabalhista, houve a opção do trabalhador ser sindicalizado ou não. A opção, na verdade, está na Constituição, mas fala assim, ele não era mais obrigatório, não era mais compulsório, não é isso? Exatamente. Não é questão de ser sindicalizado, né? A questão é a contribuição obrigatória. Por quê? Porque antes da reforma trabalhista, todo trabalhador que trabalhasse numa empresa que tivesse um sindicato daquela categoria profissional, ele tinha que doar um dia de serviço dele, sendo sindicalizado ou não. Se você é um trabalhador, você tinha que doar um dia de serviço seu para o sindicato. Então, o que foi proibido foi essa, né? A contribuição obrigatória, a contribuição sindical obrigatória dos trabalhadores. Ou seja, você vai ser descontado apenas se você aceitar. Um dia por ano. Um dia por ano. Um dia por ano seria. Exato. Aí parece que antes era que automático, não era? Parece que você assinou sua carteira, automaticamente você tinha que pagar a contribuição sindical. É esse mesmo? Exatamente, porque era obrigatório. Todo trabalhador era obrigatório doar um dia do seu trabalho para o sindicato que representa a categoria profissional dele. Aí parece que veio a reforma, colocou isso, que na minha visão, porque eu sou um cara da liberdade. Né? Eu sou um cara assim, que quanto menos imposto, quanto menos encargo, menos Estado, eu tô desse lado, sabe? Eu sou dessa visão. Aí me parece que depois veio o STF e declarou esse artigo da reforma inconstitucional. É isso mesmo? Exatamente. O STF, inclusive, foi uma mudada de posicionamento, né? Através do relator do processo. Ele diz que os sindicatos, o movimento sindical estão perdendo força, estão tendo risco de perder a força da natureza deles e, por isso, autorizaram os sindicatos a cobrar a contribuição sindical obrigatória de todos os trabalhadores novamente. É uma decisão recente, tem uns 4 meses que teve essa decisão. Ainda não teve nenhuma regulamentação de como isso vai ocorrer, mas já deram a carta branca, né? O judiciário já deram a carta branca para os sindicatos cobrar obrigatoriamente a contribuição sindical dos trabalhadores. Nesse julgado, doutor, teve uma frase do Gilmar Mendes, abre aspas, real perigo de enfraquecimento sindical como um todo, fecha aspas. Então, na visão dele, no julgamento, no fundamento, ele colocou que a contribuição sindical, quando ela deixa de ser obrigatória, compulsória, vai gerar esse perigo de enfraquecimento dos sindicatos. Só que eu tenho uma visão meio da liberdade, como eu havia falado. Na minha visão, esse enfraquecimento dos sindicatos é por culpa deles, não é? Porque eu penso, se eu estiver equivocado, o senhor me corrige, eu acho que uma palavra fundamental por trás do sindicato é a representatividade. Se o trabalhador não se sente representado verdadeiramente, não faz sentido ele estar sindicalizado, concorda? Concordo plenamente, essa é a minha posição também nesse sentido. O que faz enfraquecer qualquer instituição, no meu ponto de vista, não é a receita obrigatória que você vai tirar do trabalhador, porque é muito fácil você se manter tendo a receita obrigatória, onde todo mundo é obrigado a contribuir. Né? Por exemplo, uma empresa de energia dificilmente quebra, porque todo mundo precisa pagar pela energia, mas a energia é algo essencial. Então, há uma prestação de serviço, é um produto, né, recebido. Questão e eficaz, né? Eficaz. Às vezes nem tanto, mas funciona na maior parte do tempo. Questão de sindicatos, o trabalhador nunca ouviu falar do sindicato, nunca viu a cara de nenhum representante da empresa. Vai nos barzinhos aqui de Goiânia, verdade, por exemplo, e procura um garçom. Se algum dia o sindicato já fiscalizou o trabalho deles, se eles estão recebendo as horas extras, se eles estão recebendo adicional noturno,
se o ambiente de trabalho é seguro para eles. Isso não acontece. Às vezes ir lá se apresentar, conversar, né? Ó, sou o presidente do sindicato, sou sei lá o quê, do sindicato, conte conosco, tá aqui meu cartão. Nem isso às vezes acontece, Exatamente. Né? Hoje, o acesso ao sindicato é simplesmente entre um grupo seleto, né? Dos próprios sindicalizados ali, das cabeças do sindicato e as empresas, que são os maiores interessados em fechar uns acordos coletivos com mais proveito para o seu lado também, e nem sempre é proveitoso para o trabalhador. E a gente vê muito isso quando a gente pega, né, as convenções coletivas de trabalho, o acordo coletivo de trabalho, onde o sindicato, às vezes, ele retira direitos constitucionais, direitos previstos na legislação do trabalhador através de um acordo coletivo. Então, são absurdos que acontecem que faz a gente ter que questionar essa conduta. E a contribuição do trabalhador é para isso? Então, às vezes, a participação do sindicato faz prejudicar os interesses e os direitos, né, do trabalhador. E me parece que tem uma flexibilização muito grande do direito do trabalho, essa questão dos acordos, que, de fato, como o senhor falou, pode até suprimir direitos previstos na CLT, né, ou relativizar direitos previstos. Os acordos coletivos têm essa força, né, doutor? Sim, o acordo e convenção coletiva, às vezes, ela sobrepõe as normas, né? Sobrepõe a legislação trabalhista. Mas, claro que ainda existe alguns juízes, desembargadores que têm essa sensibilidade de ver até a que ponto vai. Então, isso gera uma discussão muitas vezes. Um exemplo, o trabalhador fica 30 minutos a tempo à disposição da empresa. Trocar o uniforme para trabalhar. Vou usar um exemplo aqui de frigorífico, um ramo que, inclusive, eu trabalhei e a gente sabe como funciona. Sim. Aí chega lá a empresa, a empresa nunca pagou esse tempo à disposição para os trabalhadores, uma empresa que tem mais de 2.000 funcionários. Imagina o valor que isso gera em receita, né, de despesa para a empresa, caso ela pague. Nunca pagou. Aí está perdendo muito processo na justiça, os trabalhadores começam a ajuizar a ação, né, trabalhista. Eles correm no sindicato e faz um acordo coletivo pagando 5 minutos por dia. Olha só. O acordo coletivo é um acordo. Eu vejo o seguinte, a empresa, como todo acordo, né? No caso da empresa, ela abre mão de alguma coisa, os trabalhadores, através do sindicato, abrem mão de alguma coisa e chegam no meio termo. Mas quando há essa discrepância, essa diferença tão grande que prejudica em muitos trabalhadores, ele vai ganhar ali 5 minutos por dia de horas extras, devido ao tempo à disposição, que na verdade ele tem 30 minutos. E quando ele for juizar a ação para poder requerer o real tempo de 30 minutos, chega uma norma coletiva da empresa que eles apresentam. Vão apresentar a contestação, o trabalhador não tem acesso aos instrumentos coletivos. Olha só, não tem acesso, conhecimento. Não tem conhecimento. Vem no contra-cheque deles lá, chega lá, as pessoas geralmente não sabem do que se trata. É tão difícil essa questão, porque, inclusive, para o trabalhador ligar no sindicato e conseguir um atendimento, olha, eu quero uma cópia da convenção coletiva. Eles não ganham. Se quiser, eles têm que entrar no site do Ministério do Trabalho, lá na regulamentação, e puxar a convenção coletiva. Mas o trabalhador leigo, ele vai conseguir fazer isso? Ou seja, ele fica ali, né, sem saber quais são os direitos, quais são as normas que regulamentam os direitos que ele tem. E por muitas vezes procura um advogado, o advogado orienta de acordo com a legislação, mas aí a empresa vai ver, né, apresenta a sua norma coletiva lá, uma convenção coletiva, um acordo coletivo, e o direito do trabalhador cai por terra e ele fica prejudicado através de um acordo feito com o sindicato no qual ele não participou, no qual não tinha conhecimento. Que contribuiu obrigatoriamente, né? Que contribuiu, tirou dinheiro do bolso dele para sustentar o sindicato. Que no final o prejudicou. Exatamente. Brincadeira. Então a impressão que eu tenho é que é um grupelho de poucos que acaba representando uma categoria e que tem um poder na mão de, inclusive, prejudicar essa categoria. Não é? Então esse raciocínio que muita gente tem de que o sindicato é para defender o direito do trabalhador, isso é meio que mito também. Às vezes prejudica, inclusive, né? Exatamente. A essência do sindicalismo é essa, é ajudar, é representar, é atuar em defesa do trabalhador nas convenções coletivas de trabalho, na propositura nos processos legislativos relacionados ao direito do trabalhador, o que pode prejudicar ou não. Por exemplo, quando há alterações em normas relacionadas ao direito do trabalho na Câmara dos Deputados, dificilmente você vê um sindicato lá levar algum representante, fazer uma discussão técnica sobre aquele assunto, apresentar os pontos no qual pode prejudicar o trabalhador, porque o sindicato ele tem legitimidade para isso.
E, Entendi. infelizmente, na prática, isso não acontece e, por muitas vezes, ele usa do seu poder para prejudicar o trabalhador. Agora, o que ele ganha em troca já fica na obscuridade. A gente não tem isso, né? não tem noção. Deve ter um acordo de cavalheiros aí. Então, tô, né, conversando, nós não estamos falando que existe, né, gente? Não estamos citando o nome de Que sindicatos. pode ser, talvez, quem sabe, um dia. Eu né? acredito que existe sindicatos sérios. Claro, eu acredito com certeza. Que existe, mas não é o que a gente vê Mas na tem grande coisas maioria. obscuras também, né? Que não dá para passar pano, né? Exatamente. Para isso aí. E como que fica a situação do empregado, né? Porque a gente fala trabalhador genericamente, mas o sindicato é para o empregado, né? A pessoa que está vinculada à CLT. Ele não quer contribuir. O que ele tem que fazer hoje? Hoje, para o sindicato cobrar, precisa de ter uma autorização expressa do Ainda está trabalhador. vigendo, então, o que estava na reforma trabalhista. Ainda está, mas, como já disse, já tem um julgado já, provavelmente, logo isso vai entrar em vigor, ele não vai ter escolha. Se é obrigatório, se é compulsório. Mas ele pode ir lá, através de um documento, apresentar uma desfiliação do sindicato, porque ele pode fazer isso também, né? Mas Pela Constituição. Não, mas a questão é justamente essa. Eles vão cobrar obrigatório dos trabalhadores não sindicalizados. Se você é um trabalhador, você não precisa estar Não, você tá sindicalizado. brincando comigo. Eu pensei que era... Exatamente. Não, então o buraco é mais embaixo. Você tá doido. Mas isso é inconstitucional. Ah, mas o que... Novo normal, né? É o nosso novo normal. O que não é inconstitucional nesse país, né? Eu acho não, que... eu estou estarrecido, doutor. Por isso que é bom conversar com quem sabe, né? Eu achava ainda, na minha visão, que pela Constituição ninguém é obrigado a se filiar a nada, né? Exato. Né? Existe a questão dessa liberdade. Não existe mais, mas enfim. Não, na verdade existe. Você não vai ser filiado, Mas, pois é, mas vai ter que pagar. o louco é isso. Eu não sou filiado e eu vou ter que contribuir por uma instituição que eu não quero me filiar, não quero ter vínculo com ela, eu tenho que pagar por isso. Ok, é isso aí. É o nosso país, viu, gente? Para quem ama sindicatos aí, ó, beleza, tá? Eu fico assim... possesso com esse tipo de coisa, porque, como eu te disse, eu prezo muito pela liberdade. Então, eu vejo essa situação que, cara, não tem como justificar isso. Sob nenhum prisma, nem pelo prisma jurídico, nem pelo o prisma político. É uma escravidão, né? Até porque, na minha visão, claro que nós não somos contra os direitos trabalhistas, né? Isso é importante ser dito. Isso é uma evolução histórica que foi imprescindível. A gente sabe o que foi a Revolução Industrial, nesse caso do direito do trabalho. Claro que a Revolução Industrial também não foi essa máquina de um regente, como muita gente fala, né? Porque também tem uns mitos históricos, né? Nossa, o povo trabalhar, morria. Então... Isso aconteceu de fato. Só que ela também trouxe algumas vantagens, né? A sociedade que nós temos hoje, o conforto que nós temos, a estrutura que nos mantém, foi também graças a esse avanço industrial. Então, a história é muito complexa, né? Não acho que não dá para ser 8 ou 80. Tem essas nuances históricas aí. Então, a Revolução Industrial, para a sociedade da época, ela teve essas questões, infelizmente, trabalhistas, né? As pessoas realmente eram submetidas a trabalhos desumanos, né? Cargas horárias absurdas, mas, por outro lado, trouxe também avanço, acesso a bens e produtos que era, né, impensáveis, e esse avanço lá atrás nos trouxe a sociedade que nós temos hoje, né? Que o povo fala muito mal do capitalismo, mas ninguém abre mão do iPhone, né? Então... Exatamente. E os próprios direitos dos trabalhadores foram oriundos, né, desse avanço que teve, porque se não houvesse o caos que teve, como que a humanidade ia se preparar, né, para poder organizar como sociedade, como trabalhadores, para ter os seus direitos, para ter uma carga horária fixa, né? Porque eu costumo dizer que todo período conturbado que a humanidade viveu, a gente se extrai coisas boas, né? Vamos supor, é até difícil falar a situação de pandemia, muitas pessoas morreram, mas a humanidade ela se desenvolveu muito, inclusive questões tecnológicas. O senhor mesmo disse que daqui a pouco vai fazer uma audiência online, né? Sim. Isso era impossível dentro do judiciário de acontecer. Então, assim, muitas coisas vão se adaptando e é para melhorar. Então, o que eu vejo na questão da Revolução Industrial, realmente, pessoas morreram, pessoas abusaram de seus poderes econômicos, né? Mas foi justamente isso que veio levantar no trabalhador a necessidade de levantar uma representação. Se essa representação fosse, de fato, para exercer de acordo com a sua essência, seria ótimo, seria perfeito.
temos a legislação trabalhista, foi oriundo justamente desses movimentos dos trabalhadores. Mas, assim, o que vem em questão hoje em dia é porque, com o passar do tempo, as coisas se acomodaram, né? Os trabalhadores se acomodaram, esses movimentos também se acomodaram e passaram a ter muito poder e utilizam isso hoje para outras finalidades, seja para ganhar benefícios, seja para usar os trabalhadores como massa de manobra política também, acontece muito. Isso. Sim. Né? E, então, a questão do trabalhador ser obrigado a pagar a contribuição sindical é um absurdo. E é um ato político, né? É um ato. Se você for pensar, porque juridicamente, na minha visão, não se justifica. A pessoa não está vinculada, é aquilo que eu falei, a pessoa não está vinculada ao sindicato e compulsoriamente, obrigatoriamente, tá aqui minha desfiliação, não quero filiar. Ok, você vai continuar pagando. Qual que é o sentido disso? Você vê que é uma decisão política mesmo, né? Também tem que ser levado em consideração o momento, né? Por que agora? Porque agora que o Supremo Judiciário mudou o seu posicionamento? Porque agora que entrou aí um governo de esquerda, um governo que é sindicalista, que tem as suas bases em todo o país, fixada nos sindicatos para usar a classe trabalhadora com finalidades políticas, né? E isso interferiu diretamente no julgamento, na cabeça dos senhores ministros do Judiciário, do qual não era para ser politizados, né? Para serem técnicos e defender a Constituição. Mas, infelizmente... É o novo normal, né? O novo normal, nós não entendemos ainda o que é constitucional. A gente precisa estudar o cérebro dos ministros para a gente saber o que é Constituição hoje em dia. Eu sempre falo o seguinte, a Constituição é o que os iluminados lá dizem o que ela é, né? Não é mais aquela estrutura, aquele livro que tem os artigos. Não, esquece isso. A Constituição é o que o STF diz que ela é. E é tão interessante que, na minha visão, é o seguinte, estava falando, né? A gente não nega a importância, a relevância para uma sociedade dos direitos trabalhistas, de você criar regras mínimas, né? Ali de dignidade para o trabalhador. Só que o que eu me indigno é o seguinte, tudo bem o Estado criar essas normas, tá? Para impor esses limites, ok. Até aí vai. O problema é o Estado colocar o dedo dele lá, não é o dedo, ele pisar no pescoço do empregador e pisar no pescoço do empregado. Ele ganha sobre esse contrato, ele ganha sobre essa relação que é eminentemente privada. O fato de uma pessoa querer contratar outra é uma decisão individual, de caráter íntimo e individual. Então, o que o Estado tem que estar lá no meio? Porque eu vejo o seguinte, há todo um discurso de direito trabalhista, aí entra a questão do fascismo. Né? Por que a Carta del Lavoro, por que essa galera da esquerda é tão apegada aos direitos do trabalho? Porque favorece demais o Estado. Se eu falar besteira, o senhor me corrige. Não é minha área, eu estou analisando assim como, né, alguém que gosta de política, né? Mas enfim, um cidadão brasileiro que já tive carteira assinada, né? Tenho ainda, na condição de professor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vejo a relevância desses direitos, é importante eles existirem, mas por que o Estado está lá? Por que o Estado está recebendo FGTS? Aí é outra discussão que nós vamos ter sobre FGTS, porque recolhe do trabalhador, né? Só que não atualiza, conforme inflação. Vamos falar sobre isso depois. Pisa no pescoço do trabalhador, pisa no pescoço do empregador, questão de encargos e INSS. Então, para mim, o Estado não tinha tato nessa relação. Era assim, contrato, né? Eu, empregador, contrato, empregado, observa a legislação, a participação do Estado seria apenas elaborar legislações protetivas e não onerar essa relação. Não é? Eu acho que seria, sobre o aspecto econômico, muito mais favorável para o Brasil. O Brasil cresceria infinitamente, o desemprego diminuiria, né? Se o Estado apenas cumprisse o que está na lei, protegesse o trabalhador e deixasse essa relação mais fluida, né? Porque é um ônus muito grande. Se o senhor trabalhou no frigorífico como advogado, quanto que custa? Às vezes as pessoas não sabem. Quanto que custa um trabalhador hoje? Vamos lá, doutor. Um salário mínimo. Quanto que custa? Assim, quanto que o empregador tem que pagar para o Estado? Vamos fazer essa conta rápida aqui. Vamos lá. Eu nunca fiz essa conta 100%, assim, para ter o detalhe do trabalhador, mas a média se o trabalhador ganhar um salário mínimo, você vai ter mais um salário mínimo. Ou seja, Deus, é o dobro. O trabalhador custa por 2. Por quê? Não é só a questão de... Não é apenas o encargo, mas existe toda uma estrutura que a empresa precisa ter para justamente suprir essas demandas que o Estado cobra, né? Então precisa de um departamento de recursos humanos,
precisa A contabilidade, uma né? contabilidade Potente né, ali. potente, tem que fazer o recolhimento de todos os encargos trabalhistas, tributários, tanto do trabalhador como do empregador. Então, assim, a média é justamente essa, né? Um trabalhador, ele custa por 2 Meu estando Deus. registrado. Então, realmente, eu não sabia que era tanto. Eu imaginava que era um valor Sim. exorbitante, mas... E isso prejudica. Isso atrapalha até os salários, né? Porque Atrapalha. na hora do empregador contratar, ele falou assim, não, eu vou te pagar 1.000, porque na verdade você vai valer 2.000. Então, em vez de eu te pagar 2, você vai receber 1, porque os outros R$ 1.000 é do Estado. Exatamente. Inclusive, eu atuo muito no interior, e no interior, assim, é muitos casos dos empregadores não registrar os funcionários, trabalhadores. Mas o problema é que no Brasil não adianta depois falar não, é difícil empreender, não tem como empreender no Brasil. Realmente, empreender no Brasil não é fácil. A pessoa, além de ter o conhecimento na área que ela vai empreender, ela precisa ter um conhecimento, uma assessoria muito profícua na área do direito trabalhista também, porque um processo trabalhista, dependendo do empregador, o processo trabalhista ele vai quebrar a empresa do cara. Nossa, pesado, hein? Acontece, você toma uma condenação trabalhista às vezes por falta de conhecimento, falta de investimento na parte jurídica, ali o trabalhador ele quebra, ele vai ter que vender tudo que tem, e os direitos trabalhistas são considerados, têm caráter alimentar, ou seja, as verbas, os débitos trabalhistas, ele vai atingir o patrimônio pessoal do empregador, às vezes, caso não tenha, né, o dinheiro da empresa, não tenha o patrimônio para poder cumprir com alguma execução trabalhista, por exemplo. Então, assim, não é fácil mesmo. O que eu falo sempre para os empregadores, principalmente né, os pequenos negócios, é que estude, que veja. Hoje em dia existe a questão da terceirização, que mudou muita coisa, isso ajudou muita gente, mas é necessário também ter um estudo técnico sobre como terceirizar, porque a depender da forma que ele terceirizar isso também... Gera vínculo empregatício, né? empregatício. Às vezes o cara fala assim, vou contratar como PJ... E acaba tendo aqueles elementos que configura o vínculo trabalhista. Exatamente. Aí o cara continua sendo subordinação, habitualidade, né? Pagamento de salário. Pagamento de salário, né? Ixi. Então, realmente, nesse caso, a pessoa precisa ter essa Por assessoria. falar nisso, assim, eu sei que varia muito de casa a casa, mas o que hoje a gente consegue colocar na prestação de serviço que descaracteriza esse vínculo... Na hora de fazer o contrato ali, eu acho que a questão da pessoalidade pega muito. Acho que o contrato tem que colocar, vou te contratar, mas se não der para você vir, pode mandar outro. Isso vai quebrando essa caracterização do vínculo empregatício, né? No direito do trabalho, cara, o que vale, às vezes, o contrato pode fazer um contrato bonitinho, certinho. O princípio da realidade, né? Exatamente. Da verdade tem o real. princípio da realidade dos fatos, né? Da verdade real. Caso o trabalhador lá no ambiente de função ele seja subordinado a alguém da empresa. Por exemplo, você trabalha para mim como PJ, mas você tem que cumprir horário. Se eu quiser faltar e colocar outra pessoa no meu lugar, não posso, tem que ser você. Entendeu? Isso aí gera a subordinação. Tem a habitualidade, você tem que estar aqui todo dia, seu horário é de tal hora. Às vezes eles fazem o controle de ponto do trabalhador PJ. Nossa. Entendeu? Então isso aí tudo desconfigura, né, o elemento de personalidade jurídica para vínculo empregatício. Então, assim, o que precisa ser feito é justamente isso, é a prática. O trabalhador, quando ele é contratado como PJ, ele não pode ter mesmo, de fato, essas exigências. Por exemplo, ele não pode ter horário de jornada para você estabelecido. Não precisa ser você que tem que estar lá. Você pode ter a autonomia de mandar outra pessoa no seu lugar. Afinal de contas, você é uma empresa. Você não precisa ter a sua pessoa. Não é vinculado a você, a sua pessoa. Tem que ser uma pessoa jurídica. Então, são esses elementos que faz cair, né, a modalidade de contratação de pessoa jurídica e fazer o trabalhador, muitas vezes, adquirir o vínculo empregatício. Certo. Muito interessante isso. Eu gosto de provocar as pessoas, né? Sou provocador nada. Meu negócio é pôr fogo no parquinho. Eu, como professor em sala de aula, aí você pergunta, né? Vocês preferem uma CLT ou um green card, né? Aí não tem dúvida, né? Mas o green card você não vai ter. Você não vai ter esses direitos, né? Pelo menos tão impositivos, né? Como é no Brasil, né? Mas enfim. Exato. Sobre o FGTS, só para a gente desmascarar essa situação, porque eu sempre falo isso, o povo brasileiro, a gente sofre do mal, na minha visão, né? Que atrapalha muito
o nosso crescimento como nação. Eu sempre parti disso. Isso desde a 7ª série, foi a primeira vez que eu pensei nisso. Um país, para ele ser, tinha 13 anos. Acho que foi a coisa mais inteligente que eu disse na minha vida. Mas eu penso assim, que o país, para ele se desenvolver economicamente, primeiro você precisa ter um desenvolvimento da cabeça do indivíduo. Exato. A transformação da sociedade. Começa... eu não gosto de usar, não parecendo coach, né? O mindset. os drive mental, né? Mas assim, tem que mudar o pensamento da população para que haja uma evolução, inclusive no campo financeiro. A gente fala muito em questão econômica, mas não é só isso. Né? Se desenvolve o campo financeiro, o campo social. E o que eu vejo na sociedade brasileira é colocar o Estado como um Deus. Eu até falei isso, né? No último podcast aí. Um Deus como um pai. Achar que o Estado é o resolvedor dos problemas. Teve até agora, esse tempo atrás aí, eu acho que foi lá no Paraná, uma ponte caiu. Não sei se você ouviu isso, doutor. A ponte caiu, que ligava uma cidade a outra, pequena cidade lá do Paraná. Aí o Estado orçou em 22 milhões a ponte para ser entregue não sei daqui quantos anos. E aí a galera dos municípios se reuniram, o povo, fez uma vaquinha, fez a ponte no custo de 6 milhões. A ponte do governo, que era 22 milhões, já estava o projeto lá e tal, era 22 milhões e parece que passava só 25 toneladas. Aí a ponte que a galera fez, né, que o cidadão fez, passava 50 toneladas, acho que, não, 42 toneladas e por 6 milhões. Então o povo, isso que eu acho bonito, o povo tem que aprender, o brasileiro, a resolver os problemas sem o Estado. O câncer do Brasil é a mentalidade estatista. Né? Exatamente. E igual a questão do FGTS. Olha que nome bonito. Fundo de Garantia do Trabalhador. Como que é? Você vê um nome desse, opa, tá garantindo direitos trabalhistas, né? FGTS, olha que coisa bonita, né? Só que, na verdade, o trabalhador está sendo roubado, você concorda comigo? Porque tem aqueles 8%, aí muita gente vai falar, mas não é que é passado para o trabalhador não recebe, é sobre o salário dele. Ué, mas é um encargo que o empregado está tendo, e aí tira os 8%, se eu falar besteira, você me corrige, né? Estou provocando a discussão aqui, tira esses 8% que ele poderia receber, que é muito. Pensa um cara que ganha um salário mínimo, né? Dá um pouco mais de R$100. Para uma pessoa que ganha um pouco mais de salário mínimo, R$100 é uma pequena fortuna. Exatamente. Para ser guardado, né? E o que eu acho mais, assim, terrível que o Estado faz com o indivíduo é que ele mente, fala que é um fundo de garantia. Tô aqui para te proteger nas situações, tá ok. E não corrige esse valor nem pela poupança, né? Abaixo da poupança a correção que tem, né? Então você tira esse valor do trabalhador, você coloca num fundo. O Estado usa esse fundo, a gente sabe que isso aconteceu, inclusive foi um dos motivos do impeachment da Dilma. Sim. Né? Usar o fundo de garantia, as pedaladas, inclusive em relação ao fundo de garantia, usar essa grana dos trabalhadores. E o trabalhador não tem direito nem de uma remuneração, mas assim, uma correção monetária básica. Exato. É abaixo de FGTS. Tem até uma discussão para corrigir do INPC, IPCA, né? IPCA e a taxa Selic. Eu acho que seria o ideal, né? Justamente porque você conseguiria acompanhar a inflação, né? Então, só para quem está ouvindo aí, não sei se eu fui claro, é o seguinte: você tem carteira assinada, é obrigatório, compulsório o FGTS. O empregador vai calcular 8% sobre o que você ganha e vai depositar nesse fundo. Beleza? Acho que isso aí todo mundo sabe como que funciona. Exato. Só que é um dinheiro que não rende. É um dinheiro, não é que não rende, ele não é nem atualizado, você perde. A atualização, no caso, quem fica com ela é o governo. O básico seria pelo menos atualizar isso aí. Exatamente. E é interessante porque tem muitos empregadores que no momento de empregar o funcionário não registra, mas eles pensam assim, não, eu não assinei a carteira, mas eu não vou lesar nenhum direito do trabalhador, então eu vou pagar para ele o FGTS do salário dele todo mês. Mas o que a legislação fala? Que o FGTS tem que ser depositado na conta vinculante do trabalhador. Justamente nesse fundo, né, que você mencionou. Caso não seja dessa forma, o trabalhador ele vai ter que pagar de novo o FGTS para o trabalhador no final. Ele vai ter que pagar 2 vezes, né? 2 vezes. Por mais que ele já tenha pago para o trabalhador usou daquele dinheiro. O Estado quer o dinheiro da FGTS de todo jeito. Precisa estar na conta vinculante do trabalhador. Tem que ser do Estado, não pode ser do trabalhador. Você não pode nem fazer Aí cadê o sindicato? Fazer uma convenção coletiva e falar, não, o trabalhador vai ter direito do FGTS dele.
Exatamente. Não tem, eu né? não vejo sindicato fazer uma fiscalização, por exemplo, nos interiores aí, existem sindicatos de trabalhadores de bar. A maioria desse pessoal sequer são registrados. Muitos deles recebem o FGTS dessa maneira, outros nem recebem, mas eu nunca vi o sindicato ir lá fazer uma ação coletiva. Geralmente, né, na prática, de acordo com a minha experiência que eu tive com os sindicatos, quando você vê um sindicato entrar com uma ação coletiva contra uma empresa, é porque ela quer fazer chantagem na empresa. Olha só. E para que essa chantagem? Para ganhar algum recurso, para ganhar algum benefício que seja. Entendi. Aí eles utilizam, né, do poder que tem, aí sim, eles vão fiscalizar, fazer o papel, por exemplo, do Ministério do Trabalho, e aí ingressa com ações coletivas. Porque as vozes contrárias sempre vão falar, né? Ah, não, mas vocês não podem pensar assim, porque é uma garantia para o trabalhador, no caso de uma demissão involuntária, no caso de uma doença, né? Porque são as hipóteses legais lá para a gente retirar o FGTS. E são só doenças graves, tá? Dor de cabeça não entra, não, viu? Teve aquela questão do saque aniversário também, que foi uma cilada, né? Que você não pode pegar tudo. Você tem que pegar só um pouco, aí quando você é demitido, você já usou parte do seu FGTS. Entendi. O trabalhador fica muitas vezes lesado no que diz respeito ao saque FGTS do saque aniversário. Entendi. Mas o que eu penso é o seguinte, isso vem confirma aquilo que eu havia falado, dessa visão paternalista, né? Você é uma pessoa idiotizada, é uma criança, né? Infelizmente, a forma que o Estado olha pra gente é assim. Então, eu tenho que tirar todos os meses 8% que você ganha para, numa situação dessa, eu cuidar de você. Em vez de a gente ter uma educação financeira, aí você fala educação financeira, a esquerda pula dessa altura. Inclusive, teve um projeto lá, e eles barraram, né? Nem foi adiante. Eu compartilho da sua ideia. Faço uma crítica aqui à grade curricular do ensino no Brasil. Eu acho, sim, que devia ensinar a criança a já desde cedo aprender sobre educação financeira e também aprender sobre noções básicas de direito. Esse é um assunto no qual às vezes eu debato também. Por quê? Porque o trabalhador exatamente, eles querem manter as pessoas na ignorância. Querem manter as pessoas refém do sindicato, querem manter as pessoas refém do governo, do assistencialismo do governo. Achar que o FGTS é um direito do trabalhador, que vai beneficiar o trabalhador, né? Exatamente. Beneficia o trabalhador, com certeza, mas beneficia mais o Estado. Mais o Estado, sim. Exatamente. E onera, às vezes, o empregador, e se falta emprego, né, o trabalhador também é prejudicado. Bom demais. Doutor, a gente começou a falamos um pouco já sobre essa questão da politização dos sindicatos, mas eu queria falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar. Você é do interior, acho que no interior a gente consegue ver com maior clareza. Eu sou apaixonado em interior, moro no interior, tá? Eu tenho duas casas, as duas casas minhas no interior, né? Olha. Senador Canedo e Bela Vista. Eu amo a vida de interior. Se bem que Senador Canedo hoje é um braço de Goiânia, né? Não dá mais para sentir tanto essa vida interiorana, mas eu sinto isso em Bela Vista. E perto da minha chácara tem São Miguel do Passa Quatro. Convido todos a irem. Que lugar lindo. Que legal. 3 mil habitantes. Você conhece lá? Não Cidadezinha de 3 mil habitantes, cara. Só que assim, totalmente funcional. Tem supermercados, 3 ou 4 supermercados, bons supermercados. Não falta nada. Uma cidade lindíssima. Então eu sou apaixonado no interior. E o interior... eu gosto muito de analisar, ver a sociedade, a gente consegue ter uma visão mais clara das coisas, né? Na cidade é tudo muito distante, né? Então, no interior não, o vereador é o açougueiro, né? O prefeito era o cara da oficina lá, o mecânico, enfim. E a gente tem até na política, a gente consegue vislumbrar melhor as situações. Então, qual que é a minha pergunta? Você que é do interior, né? Um interior já robusto, que é... Sim. Palmeiras de Goiás, né? Isso. 30 mil habitantes, o senhor estava conversando antes, Exato. né? Pois é. Como que você vê essa atuação política lá? Deve ser muito forte, época de eleição, os caras o sindicato deve pesar muito, né? Ou como que funciona isso? Pesa, às vezes nem tanto, eu acho, assim, no meu ponto de vista, a questão sindical ela tem mais força em cidades maiores porque você tem mais pessoas ligadas ao sindicato. Por quê? Porque no interior, as pessoas... Geralmente existe o vínculo direto com o próprio político, né? Por ser uma cidade pequena, tem muitos eleitores. Então, ou seja, um vereador é amigo já de todo mundo, o prefeito é amigo de todo mundo. Às vezes não fica tão dependente de questões sindicais. Eu vejo Goiânia, por exemplo, aqui Goiânia é uma cidade muito grande, onde as pessoas são distantes
dos poderes, né? São distantes dos agentes públicos. Aí onde entra a figura sindical, Olha que interessante, as associações, né? Para quê? Para poder utilizar, né, da classe trabalhadora, dos associados, para finalidades políticas. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, um sindicato, o presidente de algum sindicato, do lado de algum político aí. Por quê? Porque ali ele está representando toda aquela classe trabalhadora. Então, ou seja, o presidente do sindicato ele tem um valor político, né, um ativo político muito grande, e eles são muito assediados pelos políticos, e principalmente em cidades grandes, porque é onde concentra a maior quantidade de mão de obra trabalhadora. Mas é isso, isso sim é utilizar o povo como gado, né? É verdade. Utiliza o trabalhador como gado, porque o coitado trabalhador não sabe de nada. Aí, em época política, aí sim, você vê os movimentos sindicais reunidos nas empresas, fazendo reuniões com os trabalhadores. Só na política, falar, mas não é para defender o trabalhador, é para mostrar o candidato, né? Exatamente, para dar visibilidade para o candidato. Exatamente, para poder convencer o trabalhador que aquele candidato que ele está apoiando é o candidato que vai ajudar aquela classe. Mas poderia ser qualquer um, né, com o discurso político ali, na verdade. E sendo que, na prática, aqueles dirigentes sindicais, os presidentes de sindicatos, são muito bem beneficiados, seja com dinheiro, seja com cargo depois da administração pública, seja com poder de indicação de cargos públicos, né? Ou seja, sempre... É uma troca aí, né? Exatamente. O elo entre o sindicato e o poder público sempre foi muito grande, justamente por isso, porque eles possuem um ativo político, né? Eles têm o trabalhador, já que o senhor gosta de pôr fogo no parquinho, né? São gado, tem os gados dele lá no curral deles lá, tá aqui, ó. Eu valo tanto. Olha só. Infelizmente, na prática, acontece então, muito. Existe essa politização, e eu acho que é por isso que eu sempre vejo o seguinte, né? Essa via de mão dupla, né? E é por isso que a política, o intuito é fortalecer tanto os sindicatos, né? Porque eu acho que há essa troca de favores e geralmente justamente de esquerda, né? A frase do ministro aí, ao restabelecer a contribuição forçada para o trabalhador, mesmo não sindicalizado, a contribuir, é porque ele vê hoje um risco do enfraquecimento do sindicato. Os sindicatos eles estão enfraquecendo a sua essência não por falta de dinheiro, porque dinheiro tem, né? O dinheiro ele sempre teve, eles têm privilégios, são isentos de tributação, de imposto, o sindicato não paga imposto. Entendi. Então, você vê o custo com mão de obra deles são muito baixos, o sindicato geralmente não tem muita mão de obra e não oferece serviço, né? Entendi. Eu vou fazer uma pergunta. Eu sei que isso varia de sindicato para sindicato, mas vamos supor, eu sou sindicalizado, né? Certo. Aí eu tenho um problema com a empresa. Vamos supor que realmente, de fato, tem uma empresa que não esteja cumprindo os meus direitos trabalhistas. Então, vou entrar ali com a rescisão indireta e tal. E aí, com certeza, o sindicato vai me disponibilizar um advogado, né? Sem custos para mim, né? Não é assim que funciona? Eu nunca na minha vida vi isso acontecer. Ué, mas eu tô contribuindo a ele. Não tô falando que não acontece, pode ser que um outro faça isso. Nunca vi. É igual eu te disse, se você ligar no sindicato e pedir uma cópia da convenção coletiva deles, eles não vão disponibilizar para você. É muito difícil. Existe uma inacessibilidade muito grande do trabalhador com os sindicatos que o representam. Então, você vai na Justiça do Trabalho aqui em Goiânia, por exemplo, né? Tem os tribunais, tem as varas de trabalho aqui. Se você vê o advogado sindicato lá, vai lá um mês. Se você vê o advogado sindicato lá representando algum trabalhador sindicalizado, eu já atuei muito aqui em Goiânia, apesar que hoje já atuo muito em Palmeiras, mas já atuei muito em Goiânia aqui, de estar todos os dias aqui, eu não vejo. Eu falo até como advogado, gente, e é assim, é uma afronta, né? Porque a pessoa, ela tá vinculada a uma entidade que, a priori, vai defender os direitos dela, e eu acho que não tem nada mais grave, assim, vamos dizer, eu acho que uma ação é o ápice da afronta aos direitos. Quando a pessoa fala assim, vou entrar com a ação, porque, de fato, claro que existe aquelas ações de aventura judicial, mas vamos falar aqui na situação real mesmo, né? Exato. Que é a maioria dos casos, né? Não vamos partir da exceção, não. De fato, os direitos daquela pessoa foram ofendidos, e aí ela tem que pagar a contribuição sindical, que agora é compulsória. Exato. Não tem o apoio do sindicato, ela vai ter que desembolsar ali 30% mais ou menos do que ela vier receber, né? Advogado. Às vezes é preciso pagar uma consulta, né, para um advogado poder fazer, ainda tem isso, analisar.
às vezes não disponibiliza nenhuma consulta, né, no sindicato, né? Um advogado para consulta, não fala nem para judicializar. Exato. É complicado. Né? Exatamente. O trabalhador ele se vê totalmente desamparado e isso é explícito, né? Todo mundo vê. Mas é o Brasil, Murilo. Por quê? O Brasil é o seguinte, você paga inúmeros impostos, tributos, para você ter educação, para você ter estrada, para você ter segurança. Mas se você quer ter uma educação de qualidade, você precisa pagar uma educação privada. Exatamente. Se você quer andar numa estrada de qualidade, você precisa andar numa estrada privada no Brasil. Exatamente. E se você precisa também de segurança, você precisa morar num condomínio, uma você precisa saúde. pagar segurança, saúde, você precisa pagar um plano de saúde. Ou seja, né, a ineficiência do Estado é gigantesca. Né? E o trabalhador também, que mesmo sendo sindicalizado, se ele precisa de um suporte jurídico para o defender, precisa contratar um advogado privado para poder também te representar. Me parece que o sindicato ele é igual o Estado, né? É uma via de mão única. Você paga, é submetido, é compulsório, é imposto, né? Acaba que a contribuição sindical é um imposto. Não exatamente. Tecnicamente falando, né? Não Se é obrigatório. É obrigatório, é compulsório, ela é imposta, ela né? É imposta ao trabalhador. Mesmo que você não esteja vinculado, é igual o Estado, né? Eu não quero usar o plano de saúde. Ou, desculpa, eu não quero usar o SUS. Porque se a gente tivesse um país minimamente justo, equilibrado, podia falar assim, ó, você está pagando plano de saúde, você vai pagar menos imposto de renda. Exatamente. Não faz sentido? Com certeza. Você está contribuindo menos, você não está vindo aqui. Mas, enfim, é universal, né? É o sistema universal de saúde. Constituição é coisa linda, né? No papel, tá lá no papel, né? É complicado. Na prática ela não funciona nem as coisas lindas, né? Depende da conivência, né? De quem esteja utilizando ali do texto constitucional. Não, mas bom demais. Olha só, a gente vê muito, a gente está falando aqui também da Justiça do Trabalho. Tem muita crítica também sobre a questão da Justiça do Trabalho, o senhor como advogado do trabalho. Vamos falar um pouco sobre isso também. Agora a parte hardcore, né? Do podcast. Bora. Agora vai chegar a intimação lá pro senhor. Ai. Mas o que a gente fala muito é que a Justiça do Trabalho é uma jabuticaba, né? Que é um fenômeno. Eu sei que outros países têm também, né? Sim. Mas assim, da forma, da estrutura, do peso que é a Justiça do Trabalho, peso que eu falo no sentido financeiro mesmo, né? Eu acho que é só aqui no Brasil que nós temos uma estrutura dessa, né? Você acha que justifica isso? Realmente precisa? Ou essa justiça não pode ser absorvida pela Justiça Federal, por exemplo? Enfim, você acha que tem que ter realmente uma Justiça do Trabalho? Qual que é a visão do senhor? Se fosse otimizado os trabalhos tanto da Justiça do Trabalho como dos outros âmbitos da Justiça, o juízo comum, por exemplo, talvez sim, mas o que a gente vê é justamente a ineficiência do serviço público, né? Tanto no judiciário também, vai uma crítica aqui, porque hoje em dia você vai partir para a justiça comum. Uma intimação, hoje em dia, está demorando muito para acontecer, os oficiais de justiça não estão entregando as intimações. Ou seja, então se o trabalhador precisa de um suporte que seja rápido, que era para ser rápido também, não é rápido, né? No Justiça do Trabalho não está assim mais, está sendo muito demorado também. Então isso é mais um mito. Antigamente era, hoje exatamente. Mais ou menos quanto tempo está demorando? Eu sei que é difícil falar, né? Depende eu tô parecendo cliente, né? Doutor, quando que vai sair minha sentença, doutor? Que vai que dia que vai sair meu dinheiro? Eu sei que não dá para falar assim, né? Depende, cada vara tem mas uma piorou, modalidade. Você quer dizer que piorou, tá mais lenta, né? Está lento, porque antigamente, assim, após a reforma trabalhista, os processos trabalhistas caíram muito, estava bem mais célere. Agora, ultimamente, eu já vejo que pelo menos nos lugares que eu tenho atuado, estão demorando. Geralmente, demora uns 2, 3 meses para ter a primeira audiência, depois tem... Entendi. Aí, quando vai dar a sentença, o juiz vai proferir a sentença no processo, demora muito tempo, né? Então... Porque antes a audiência era marcada assim, praticamente rapidão, né? A primeira 15, audiência era 15 dias. Eu lembro disso. Apesar de não militar na área, sim, mas eu lembro que anteriormente era muito rápida a marcação da primeira audiência. Hoje está demorando, inclusive, para o juiz poder dar a sentença no processo, demora muito também. Então, em média, mais ou menos, se é possível traçar uma média, mais ou menos 1 ano. Essas causas menos complexas, um ano, se for entrar para finalizar, até da execução, se for tramitar apenas no juiz de primeiro grau. Aí, se for para recurso... 1 ano é só na primeira... Vai estar quase igual a justiça comum, então. Porque, olha só, a tramitação do processo vai ter a primeira audiência, geralmente tem audiência de conciliação, audiência de instrução, aí o juiz vai ter que dar a sentença, e tudo isso demora meses para acontecer.
Aí depois da sentença vai toda a parte de execução, vai ter que fazer os cálculos, liquidação dos pedidos, homologação dos cálculos, para depois mandar a empresa pagar. Então, geralmente, é 1 ano. Agora, se houver recursos, tem processo que dura 5, 6 anos. Então é realmente igual a justiça comum mesmo. Eu sou favorável a ter justiça do trabalho, mas eu sou favorável que tenha um serviço com qualidade. Certo. Que realmente faça valer o dinheiro da contribuição. Por quê? Porque quem paga é o povo, né? É um órgão do Estado, o Poder Judiciário. É bancado com dinheiro público. E, assim, a justiça comum, de acordo com o que a gente vê também na prática, também é muito onerosa e muito ineficiente. Às vezes, demora muito. O cliente, às vezes, precisa de um apoio jurídico mais rápido. Se não encaixar nas hipóteses que ele ganha uma tutela de urgência, alguma coisa nesse sentido, ele vai ter que esperar muito também. Então, assim, eu acho que, por questão de volume processual, se pegasse os processos da Justiça do Trabalho e levasse para a Justiça Comum, talvez teria um peso maior, ia abarrotar mais. E no Brasil, a gente deve contar com a ineficiência do serviço público. Sempre. Isso aí é uma certeza. Então, com certeza, eu acredito que dessa forma não iria funcionar. Esse é o meu posicionamento. Tá certo. Uma vez eu ouvi de um advogado trabalhista uma coisa. Rapaz, eu fiquei, assim, assustado, sabe? A forma que ele falou, e advogado já há vários anos, décadas já de experiência, e falou assim que, Murilo, é o seguinte, eu vou mais ou menos representar o que ele falou aqui. Existe esse mito que a Justiça do Trabalho defende o trabalhador, mas isso é uma mentira. Porque existe o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, né? De forma que eu chego com a minha carteira de trabalhar para você me contratar. Você se coloca no contrato lá, eu não vou te pagar férias, 13ª, assina aqui, você está concordando. Não tem validade. Não tem validade. Né? Os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Exato. Né? Então, vamos partir desse pressuposto. Na hora da contratação, eu tenho que observar todos os direitos trabalhistas, pelo menos esses direitos constitucionais, enfim. Então, vamos lá. Aí, vamos supor que esse cidadão contratado, tô ainda dentro do que ele falou, tá? Estou ilustrando o que ele falou. Esse cidadão contratado, ele não receba nenhum desses direitos, e no final da relação trabalhista, lá, do vínculo trabalhista, empregatício, ele entra com a ação cobrando 30 mil reais. Mas não é esses pedidos que advogados, alguns fazem, não. É um pedido real mesmo, Sim. de direito mesmo efetivo, né, dentro da lei, o que ele quer devido a ele. Então, partindo desse pressuposto. Aí, no raciocínio desse advogado, ele falou o seguinte, pois é, aí esse cara chega lá, né, ele tem direito de 30 mil reais, não recebeu férias, não recebeu 13º, não tinha depósito FGTS, nada. Na Justiça do Trabalho, lá no balcão, ele usou essa expressão ainda, lá no balcãozão da Justiça do Trabalho, esse cara faz um acordo por 10. Então, lá na Justiça do Trabalho, os direitos trabalhistas são renunciáveis. Puf, deu assim na minha cabeça, sabe? Eu falei, cara, eu não tinha pensado nisso. E aí, doutor, eu tive uma experiência na Justiça do Trabalho, de alguns anos atrás, tem quase 10 anos, né? Em que eu advoguei em causa própria. Certo. Eu entrei na condição de advogado, eu entrei com a ação para mim mesmo, né? Para quem não sabe o que é advogar em causa própria, é isso. Na Justiça do Trabalho. E isso aí eu vivi, não é o que os outros me falaram, não. Isso aí eu vi com meus olhos. Na audiência, o juiz me chamou numa sala, audiência presencial à época, né? Não tinha questão de, né? Mais de 10 anos atrás. E falou assim, olha, na minha sentença, você vai receber isso. X reais. Então você faz um acordo aqui. Eu não te dou mais que isso. Aí eu olhei assim, a gente sabe, quem é do direito sabe que isso é a nulidade absoluta. O juiz está pré-julgando, né? Isso é rasgar a Constituição, princípios universais aí, processuais, né? Vetustos, enfim. Aí eu falei, tá, né? Ok. Aí eu voltei para a sala, aí ele chamou o advogado da empresa e tal, e o preposto, né? Sim. E aí eles voltaram. Não, a gente vai fazer um acordo, um valor tal. Você aceita? Eu falei, eu aceito. Não, isso aconteceu comigo. Então, assim, parece que faz sentido isso, assim, de que, às vezes, o mau empregador, ele tem isso na cabeça dele, que compensa, não, vou deixar, e lá na Justiça do Trabalho eu faço um acordo menor. Porque eu acho que isso acontece, né? Não vou falar que é sempre... O que o senhor tem a dizer sobre isso? Hein? Demais, olha só. Principalmente, e quem mais faz isso são grandes empresas, tá?
Geralmente, o empregador não paga insalubridade para os seus trabalhadores que trabalham em condições insalubres. Um exemplo. Ele sabe que cada trabalhador que lá vai ter que pagar 20% sobre o salário mínimo para cada trabalhador. Mais de 10 trabalhadores demitidos, um procura a justiça. Ele já faz a conta. Já faz, porque nem todos fazem, porque tem muitos que não gostam de mexer com isso, tem muitos que são intimidados, amedrontados para não acontecer, para não entrar, requerer seus direitos na justiça. Mas e quando chega lá, tem essa questão do acordo. No balcãozão lá da... Exatamente. Infelizmente, tem juízes que fazem isso, não são todos, mas o senhor teve uma má sorte, né, de cair com o juiz que faz esse tipo de conduta, porque realmente, nós que conhecemos o direito, aquele pré-julgamento naquele momento não pode. Até não porque pode. Na fase de negociação de acordo, geralmente na Justiça do Trabalho, não pode ser nem discutido os fatos do processo. Exatamente. Então, assim, tem que ser uma conversa muito técnica mesmo entre um advogado e outro para ver qual chega o meio termo ali para fechar um acordo. E o empregador conta muito com isso. Então, nem todos fazem, nem todos vão entrar na justiça, e quando entra, eu faço um acordo de 50% do que seria devido para ele. Paga parcelado. Exatamente, ainda paga parcelado. Paga parcelado. Então, infelizmente, acontece isso. O empregador, muitas vezes, ele é beneficiado financeiramente pela Justiça do Trabalho. Pela Justiça do Trabalho, é. A gente fala que a Justiça do Trabalho é rápida, mas às vezes ela é rápida em cima de um acordo mal feito. Isso também acontece, né? Acontece muito, né? Existe uma pressão muito grande para acordo. Então, quando a empresa ela demonstra o interesse de fazer acordo, infelizmente isso acontece, ou o conciliador, ou o próprio juiz, ele quer forçar o reclamante a finalizar aquele acordo, porque vai ser uma audiência a menos na Justiça do Trabalho, vai ser uma sentença a menos, né? Vários despachos a menos aquele processo vai causar. Então, infelizmente, isso acontece. E o que é bom também a gente frisar aqui, para quem está assistindo, depois que você faz um acordo na Justiça do Trabalho, você não pode mais reclamar daqueles direitos. Já era, né? Já era. Porque o que acontece, o que chega de cliente, pessoas no meu escritório, para falar, olha, doutor, eu fiz um acordo, meu advogado me forçou a fazer aquele acordo, o acordo foi muito mal para mim, eu recebi, eu teve que descontar o percentual dele ainda, para mim quase não sobrou nada. Mas eu fui ver, eu tinha direito a 10 vezes mais do que isso. Meu Deus. Doutor, mas tem alguma coisa que pode ser feita? Eu tenho que virar na cara da pessoa e falar, infelizmente, não tem mais, porque o acordo, ele geralmente tem uma cláusula lá que dá plena quitação. E é uma sentença transitada em julgado, né? É uma sentença transitada em julgado. Exatamente. E você só pode recorrer dela em caso de descumprimento do acordo. Você, às vezes, dependendo do caso, né, dá para entrar com alguma ação rescisória, alguma coisa nesse sentido. É complicado. Mas sobre aqueles direitos ali pactuados, né, que foram feitos o acordo lá, o reclamante, né, no caso, ele não pode mais reclamar daquilo que ele reclamou, mesmo que o valor do acordo não satisfez, né, os direitos que era devido a ele. Mesmo que ele tenha saído lesado, né? Mesmo que tenha saído prejudicado e é absoluto. É importante as pessoas saberem, né? Sim. Na hora de buscar os direitos trabalhistas, de fazer um acordo, tentarem fazer um acordo dentro do que de fato é direito, né? Exatamente. E, infelizmente, já criticando a advocacia, tem alguns advogados, não estou generalizando, obviamente, e com certeza não é o caso do senhor, mas assim, às vezes a gente vê que tem muitos advogados apressados também. Ah, não, tem que fazer esse acordo, né? Pensando já nos honorários dele, sem considerar que aquele acordo não é proveitoso, né, para o cliente, né, para o trabalhador. Exatamente. Eu gosto, eu fecho acordo às vezes, porque às vezes o próprio cliente também quer resolver rápido. Com pressa, né? A gente tem que respeitar. Eu mesmo não gosto de fechar acordo mal feito de forma alguma. Eu fico mal. Inclusive, muitas vezes eu rebato com o próprio cliente que tem interesse de fechar um acordo ali que eu vejo que não vai satisfazer os direitos que ele tem. Então eu gosto de usar um critério de percentual. Eu faço uma liquidação do que pode dar aquele pedido com o conhecimento que a gente tem. Claro, dá para saber, né? Dos direitos que ele tem. Eu gosto de fazer um percentual médio aí de 70% do que é devido para ele. Por quê? Porque o acordo justamente vai abrir mão de alguma coisa, mas você não pode abrir mão de tanto, né? E questão de parcelamento, é uma situação também complicada. Eu sei que a gente também tem que visar, às vezes, o empregador também não tem condição de pagar um valor, né, para a pessoa, principalmente se for um empregador pequeno, uma empresa pequena. Mas, assim, o trabalhador, às vezes, ele não vai ter seus direitos satisfeitos com o acordo, geralmente. Então, tem que analisar uma situação muito delicada, tem que ser analisada de caso a caso, e sempre respeitar, né, os direitos do cliente e as necessidades do trabalhador, porque
Infelizmente acontece, se o advogado reclamante ou o próprio reclamante for, né, no ouvido dos juízes, dos conciliadores, ele vai sim abrir mão de muitos direitos. Então é onde o cara tem que ter noção mesmo do que é direito dele. Não importa se o juiz falar, não, aqui minha sentença é tanto. Se a sua sentença é tanto... Recorro, né? Tem segunda faz instância, recurso. existe recurso Exatamente. pra isso, né? Então, assim, não pode deixar, infelizmente, muitos deixam-se intimidados. Às vezes, não o advogado, mas o próprio cliente, na hora que ouve o juiz falando isso, pesa muito também. Porque, não, vou perder meu processo. Vou aceitar qualquer coisa aqui, senão vou perder meu processo. Fala de jeito pra gente. Exatamente. E aí, muitas vezes, faz um mau acordo e culpa o advogado. Que às vezes orientou ele a não fechar aquele acordo. É desse jeito. É isso mesmo. Doutor, eu sei que, já caminhando por fim, eu sei que não é o tema tão diretamente ligado, mas tá assim, acaba que Sim. Tá contigo, né? Uma questão tá junto aqui, porque nós estamos falando, que é a questão da Previdência. Queria conversar também um pouco com o senhor sobre a questão da Previdência. A explicação que eu vi uma vez, eu achei muito interessante, é que a Previdência, ela é um sistema de pirâmide, né? E quando a gente fala de pirâmide, a gente lembra do golpe. É o golpe. É o golpe do Estado sobre o indivíduo. E aí, esse sistema de pirâmide, obviamente, tem a base da pirâmide, né? Que funciona assim, quando você tem a base de trabalhadores contribuindo. No topo dessa pirâmide tá vamos dizer assim, os beneficiários, né? Exato. Só que o que está acontecendo? Isso é um fenômeno internacional, né? Acho que a maioria dos países, tirando os de origem muçulmana, a gente está tendo um declínio populacional. Exato. O povo fala muito da superpopulação, não existe isso, gente. O mundo está declinando populacionalmente. Realmente, é uma questão demográfica, né? No que o mundo está vivendo, as pessoas não estão tendo filhos. Exatamente. Né? E futuramente, eu acredito que sim, daqui uns 50 anos, talvez isso já começa a ter esse reflexo, né? Esse reflexo na Previdência. Por quê? Porque a pessoa que hoje você está contribuindo, mas não é a sua contribuição de hoje que vai, como você disse, é sistema piramidal, que vai te garantir uma aposentadoria com o sistema da Previdência, né? Uma aposentadoria... Cortar o seu quê? Vamos fazer um parênteses para quem está em casa entender. O que você ganha, o que o doutor falou, o doutor Paulo Henrique falou. O que você paga hoje pro Estado, não é que o Estado tá guardando. Muita gente acha, né? Sim. Ah, não, ele tá fazendo caixa, meu lá, ó. Exato. De novo, parte daquela crítica que eu fiz do Estado te tratar como uma criança. Sim. Como um ser idiota que não consegue pensar no futuro. Aí ele não te dá educação financeira e também pra você exatamente ficar dependendo dele. Só que aí tem um pega. Porque o que eles recolhem agora, hoje, do salário para falar que é para sua aposentadoria, ele está pagando, por isso que é o sistema de pirâmide, ele está pagando quem está recebendo. Exatamente. Hoje, né? Ele paga hoje e paga amanhã. Aí só para esclarecer, aqui nossa conversa para quem está em casa aí. O problema da Previdência que eu vejo é exatamente esse. Quando você tem uma base de trabalhadores, de gente trabalhando, maior do que quem está recebendo, tranquilo, o sistema funciona perfeitamente. O problema é que nós estamos numa sociedade sem filhos, sem crianças, sem trabalhadores. Isso impacta a economia. Muito. Né? Então, essa pirâmide já está invertendo, porque tem pouca gente trabalhando e contribuindo e um monte de idoso. Ainda tem o seguinte, não tem criança e a expectativa de vida aumentou. Sim. Aí, você entendeu a loucura? Aí a pirâmide está de cabeça para baixo. Realmente. Pouca gente trabalhando no mercado de trabalho, não tem gente nascendo, não tem trabalhadores. Né? Em contrapartida, pelo avanço da medicina e vários outros fatores, a expectativa de vida aumentou. Aumenta. Você ferrou com o sistema de previdenciário de qualquer país, não é o caso do brasileiro. Exatamente. Até porque matematicamente é impossível, né? Você não tem quem sustenta, você não tem a base de trabalhadores, a população envelhecendo, colapsou. E realmente é um risco, né? Quando se trata desse assunto aí de população produtiva, né? Que é quem sustenta, aí entra a questão da pessoa, às vezes, ter uma educação financeira, procurar uma previdência privada, os fundos de investimento para garantir a sua aposentadoria, porque se você hoje pegar a aposentadoria, o que você desconta, né, do INSS, e aplicar, às vezes, em um fundo, no período que você for aposentar, você vai ter aquele dinheiro aplicado e vai ter ainda a atualização daquele dinheiro, né? Geralmente juros compostos. Exatamente. Que vai manter a aposentadoria da pessoa. Tem vários cálculos que mostram, né? O senhor está falando, né? Dependendo do investimento que ela faz, aí você tem que estudar, gente, né? Sim, eu não sou especialista no ramo também. Não, eu também não, sei muito pouco. Mas entra aí a autonomia do indivíduo, né? O indivíduo cuidar de si, que é o que eu defendo, né? Esquecer um pouco do Estado, cuidar de si, né? Falar, não, eu vou cuidar do meu futuro. E você que tem 30,
40 anos, né? A chance de você não aposentar, mesmo contribuindo, é muito grande. Exatamente. Eu diria que é quase uma certeza. Que aí entra dentro da conta que você falou, né? De 40, 50 anos aí, né? Eu acho que não chega a isso. Eu acredito que não chega. Porque está tendo um declínio muito grande, né? A população é aquela matemática. Não é que a gente está desejando isso também. O Brasil já matemática. O último censo que teve, o Brasil ele já desacelerou. Eu percebi, né, pelo IBGE. Parece que tinha previsão para ele desacelerar. Parece só em 2030, 2040, mas não, nesse do ano passado que teve. Já teve um desaceleramento do crescimento populacional do Brasil e em muitas cidades teve o declínio populacional, né? Diminuíram, exatamente. Alguns estados, então... A partir do momento que você tem uma sociedade que mingua as pessoas, que diminui a população, você vai começar a ter problemas. E muitos. E problemas severos, né? E eu acho que tem um outro problema que envolve, que gera esse resultado, que está mais próximo do que a gente agora, está acontecendo, que além de ter essa situação de ter filhos, né? São as pessoas que não trabalham, que não estudam, né? Tem uma geração inteira que não quer saber de... Aí a base da pirâmide diminui mais ainda, né? Por quê? Porque eles estão ali, estão consumindo... Tem os filhos, mas não estão contribuindo, né? Não estão trabalhando para a Previdência. Eu vi um estudo que teve, eu não me recordo o percentual, mas existe um percentual gigantesco no Brasil de jovens entre 16 a 24 anos, salvo engano. Tem um percentual muito grande do Brasil que nem trabalha e nem estuda. É um nem, né? Nem uma coisa nem outra. Eu critico muito, às vezes, pessoal aí de internet, pessoal aí que dá curso relacionado à educação financeira, às vezes, né? Incentivando as pessoas a parar de trabalhar, de estudar. Para de estudar, vai virar TikTok, vai virar YouTuber, absurdo, né? Não trabalha, começa a investir seu dinheiro. Não trabalha, não estude, não faça a faculdade. Meu amigo, você acha que o povo vai ficar consumindo a vida inteira esse tipo de conteúdo? Quem vai plantar, quem vai colher, quem vai desenvolver as tecnologias, quem vai pôr a mão na massa para criar tudo que a humanidade precisa hoje, né? Então, temos um problema, às vezes, que é mais próximo, né? Porque justamente uma geração quase inteira que é ineficiente também, que não sabe, que não consegue lidar com os problemas. Ou seja, a população diminuiu e muita gente que está aí, né, os filhos nascidos, e são nossos filhos nessa geração, exatamente, não estão contribuindo com o sistema em nada, né? E o pior de tudo, né, justamente essa ociosidade está gerando muitos problemas psicológicos na população. Então você vê tanto que é comum hoje crianças aí com crise de ansiedade, né, com vários outros problemas. Não sei se eu não sou especialista na área, mas eu penso que justamente essa facilidade das coisas, essa ociosidade... Com certeza. Acho que contribui para... Tem aquela frase clássica, né? Que o trabalho dignifica o homem, né? Exato. Então eu penso que uma dos campos da vida da pessoa, que são um dos campos principais, é você se sentir útil. Exatamente. É você poder produzir, criar, independente do que você faça, né? Poder contribuir com a sociedade. A partir do momento que a pessoa se vê como inútil, aí entra o que você falou, né? Todas essas crises, né? Psicológicas, essas questões. Porque quando você está sendo útil, você se sente o quê? Se sente vivo. Exatamente. Você tem o vigor, né, da vida, então, ou seja, é saudável. A pessoa está ocupada, tem um objetivo na vida. Certinho. Doutor, foi um prazer conhecer o senhor, primeiramente. Prazer é meu. Segundo, eu falo sempre, eu não sou apresentador, vocês viram aqui que é bate-papo, eu converso mais que eu falei mais que você, talvez. Mas é porque falou muito bem. Eu avisei pra Cláudia, eu falei, Cláudia, eu não sou apresentador, eu sou batedor de papo, né? Mas foi uma honra mesmo, muito obrigado. Muito esclarecedor, você abriu muitas coisas aqui, mudou meu mindset aqui. Falar igual os coaches da vida aí, né? Os drive mental aqui, mas muito interessante. Então, sucesso aí, obrigado. Eu agradeço, Murilo, a honra é minha, tá? Poder estar aqui, falar com o pessoal aqui. E o debate é sempre bem-vindo. Eu acho que, como a gente disse no início, que a gente tem que mudar a população, eu acredito que a população muda quando são levantados esses debates, né? Com certeza. Para que as pessoas raciocinem, né? Porque o poder vem do povo, né? Então é o povo que direciona os rumos do poder, pelo menos em tese tem que ser dessa forma. Então, se o povo souber aproveitar sempre disso e aproveitar do máximo desses debates, eu acredito que tem uma contribuição, uma parcela de contribuição muito boa
para a sociedade. E parabéns, tá? Você disse que não é apresentador, mas eu me senti muito à vontade, tá? Obrigado. Por ser entrevistado por você. E agradeço mesmo aí pelo nosso bate-papo. Falou então. Pessoal, então vocês já sabem lá da missa nossa, seguir, compartilhar o máximo que vocês puderem aí, fazer o Novo Normal crescer. A nossa audiência, eu sempre falo, doutor, é uma audiência muito qualificada. São pessoas pensantes que gostam desse nível de debate, né? Nós não somos donos da razão, mas é o que o senhor falou. O debate é que faz a sociedade evoluir, crescer da forma que precisa, né? Exato. Então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até na próxima. Um abraço. Até mais.